Olá, seja bem-vindo ao Corona com Caparica, um projeto que tem por objetivo aproximar os estudantes de design da realidade dos mercados de artefatos digitais e de game design. Nessa série conversamos com pessoas interessantes que possuem trabalhos interessantes e que estão trabalhando em lugares também muito interessantes. É isso. Meu nome é Fábio Caparica de Luna e hoje a gente vai conversar com Tâmara. Deixa eu achar a Tâmara aqui. Achei. Oi, Tâmara, tudo bom? Oi, tudo jóia. Saudade de tu, bora lá. Bora lá. Vê só, eu não vou te apresentar porque eu não faço a linha Pedro Bial nem Jô Soares que fica apresentando as pessoas. Eu estou muito mais para um universo Hebe Camargo, Grafinha, e eu prefiro que você mesma se apresente, porque não tem ninguém para se apresentar melhor do que você. Pode ser? Pode, tá bom, gostei. Bora lá, conta a tua história. Vai. Eu sou Tâmara Bahia, eu sou pesquisadora de UX. Hoje eu trabalho no Google, mas antes de trabalhar no Google eu comecei minha carreira no INDT, que é o Instituto Nokia de Tecnologia, em Recife, acho que durante uns 7 anos esteve lá. E foi onde eu comecei como designer de interação, como estagiária. Mas eu era aquela designer que sempre queria fazer projetos de pesquisa, sempre queria entrevistar os usuários. E aí, eventualmente, eu abracei essa carreira quando eu me mudei para a Samsung. Em 2013, eu entrei na Samsung aqui em Mountain View, na Califórnia. Saí de Recife, vim para cá e comecei como designer de interação e com pouco tempo mudei meu título e minha carreira para UX Research, baseado nessa necessidade já de querer mais contato com os usuários e focar um pouco mais minha área de atuação e trazer o universo dos nossos usuários para dentro da empresa. Foi uma jornada muito legal para mim ter começado como designer e eventualmente ter focado em pesquisa. E é isso, e aí hoje eu estou no Google, continuo fazendo trabalho de UX Research, hoje mais focada na parte de inteligência artificial e estou trabalhando com o Google Assistente. Bom, é isso. Acho que... É isso, Capa. É isso. E isso massa danado, viu? Não diga nada. Eu vou começar direto com as perguntas, certo? E ao longo delas a gente vai trocando as ideias. Tá bom. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Como é que era e como é que está sendo agora, depois que o mundo acabou pela pandemia, a tua rotina de trabalho? Como é que era antes da coisa acontecer e como é que está sendo depois? Cara, são 2 momentos mesmo. Tá, vou começar pelo antes. Como era antes. Bom, minha rotina de trabalho, eu não sei se mudou muito ao longo dos anos. Então, antes da pandemia, eu acho que basicamente se manteve muito estável. Muito tempo no escritório, os horários, os tempos de fazer pesquisa muito restritos, assim, alocados dentro de um calendário, mas a maior parte do tempo realmente era dentro do escritório. E um dia típico de trabalho costumava ser chegar no trabalho, às vezes algumas reuniões logo pela parte da manhã. Eu não sei se para todo mundo faz sentido isso, assim, mas eu acho que quem trabalha nesse universo corporativo é bem acostumado com a quantidade de e-mails e reuniões que a gente tem que lidar no dia a dia. E acho que até é uma habilidade importantíssima saber gerenciar o seu tempo para não ser consumido por essas coisas, porque acaba virando um buraco sem fundo se você não proteger o seu tempo. Então, reuniões, e-mails é o básico do dia a dia e realmente planejar os horários de pesquisa para acontecerem no futuro próximo, né? Então, quando eu tinha essas etapas de pesquisa a fazer, aí que a rotina mudava bastante. Sair do escritório, às vezes, incluía não só
nas redondezas, mas realmente viajar. Então era outra rotina completamente diferente. Se preparar para uma viagem, geralmente entrava pelo final de semana. Tá em campo requer bastante preparação e às vezes até saber o que você vai levar, seus equipamentos, câmera, enfim, captação de áudio, coordenar com a equipe tudo que você vai precisar levar e planejar também quando vai ser o seu período de sintetizar enfim, as informações que você coletou. E durante muito tempo eu fazia isso só na volta ao escritório. Então, fazia a coleta de dados em campo, voltava para o escritório e tentava fazer a síntese lá. Mas, como eu falei, no escritório tem muito e-mail, muita reunião, e eventualmente eu descobri que não fazia muito sentido para mim fazer isso, porque ficava muito desconexo e era sempre uma briga, um puxa e encolhe entre consigo viver a vida do escritório ou consigo paz e foco para fazer o que eu tenho que fazer na síntese de dados. E aí eu acabei adotando um modelo híbrido, fazer essa síntese no campo já, começar pelo menos no campo. Eu tenho um colega que falava muito sobre isso para mim, assim, bem mais experiente, e ele sempre falava, às vezes é mais prático quando você começa a fazer a sua síntese assim que você coleta os dados, porque está mais fresco na sua memória e você tem mais facilidade em acessar aquela informação do que depois, quando você, sei lá, entrou no avião ou entrou no carro e um dia depois, 3 dias depois, voltou para a sua rotina, né? Falava que os dados, eles se estragam, como se tivesse como se eles fossem perecíveis, né? Tem validade. Que não é, acho que não é bem uma característica do dado, né? É uma característica da mente mesmo. Da cabeça da cabeça. Na cabeça da gente mesmo. Exemplo bem real. Eu tô fazendo essa série de conversas, certo? Não vou chamar de entrevista, não. Essa série de conversas. Na conversa, eu gravo. Tipo, meu fluxo está sendo fazer uma por dia. Eu não consigo fazer mais que uma por dia e manter a mesma qualidade de raciocínio e da segunda parte, porque tipo, a gente vai passar aqui hoje conversando 1 hora e pouco. Eu vou cortar, a gente vai acabar, eu vou parar, vou pegar esse vídeo e vou sair cortando. Se eu deixo para cortar 2 dias depois, dá muito mais trabalho para mim do que se eu acabo de conversar, baixo o vídeo e começo a trabalhar no corte. E eu estou tentando fazer o mais perto possível do evento para poder a cabeça... E assim, faz uma diferença monstra. Essa rotina que você está descrevendo, ela não é nem um pouco estranha para mim. E ainda mais porque eu trabalho com pessoas em fusos horários diferentes, né? Eu acho que pra gente, eu e você, não tá muito distante, assim, tá durante o teu dia, tá durante o meu dia, tranquilo. O problema é quando você tem que trabalhar com alguém que tá a 12 horas de diferença, e aí então, os dois lados estão sempre, né, num horário assim, desconfortável, né? Ou muito tarde ou muito cedo. E assim, pra tu, isso é uma coisa... Vamos lá. A não rotina virou a rotina. Pra mim, tá sendo durante esse quadrado que eu inventei de fazer esse negócio. Porque, tipo, eu tô falando com tu na Califórnia, eu falei com... Não sei se tu vai lembrar, era da minha turma, Chico Spencer. Claro! Pronto, Chico tá na Finlândia. Jane, esposa dele, também, falei com os dois. Aí, tipo, o fuso horário é 8 horas, eu acho, 7 horas. Sim. Aí tinha uma menina que era da minha turma, Val Martins, ilustradora, não sei se tu lembra. Lembro dela, sim. Pequenininha, branquinha de óculos. Pronto. Tá na Suécia, tá ligado? Meio monte de gente na Alemanha. Tem um menino que eu tô tentando falar com ele, mas eu acho que a cortina de ferro da China não permite que a gente converse direito. Ele está na China e eu quero conversar com ele, que ele tá trabalhando na área de jogos. Aí, tipo, é um fuso horário maluco. Aqui acontece o tempo inteiro, comigo, com os meus colegas.
Principalmente quando a reunião é, sei lá, muito cedo para alguém ou muito tarde, já é normal não ligar a câmera. Mas vamos lá, continuando. Vamos lá. Onde é que a gente estava? A gente estava... Na rotina, né? Ou na falta. Ou na falta de rotina, Mas eu falei um pouco sobre essa rotina como era pré-pandemia, né? Uhum. Aí tem uma coisa que mudou, que é muito, eu acho que é essencial, assim, para entender esse momento atual. Falei de pesquisa de campo, né? De sair, de viajar, de pegar avião, enfim, e fazer coleta de dados por aí, mundo afora. Aí acabou, né? Ou pelo menos demos essa pausa aí, essa longa pausa nas formas como a gente coleta dados, e agora a gente teve que se reinventar e procurar outras formas de coletar dados que não requerem presença física, né? E uma boa parte da pesquisa que eu faço é qualitativa, então requer esse tempo com as pessoas, assim, individualmente ou em pequenos grupos. E um dos grandes desafios que eu tenho hoje é conseguir fazer essa coleta de dados através da internet. Então, o que a gente estava conversando aqui no começo, antes da gente começar mesmo a entrevista, sobre conexão e se der pau e se desincronizar, isso tudo faz parte da minha realidade agora, fazendo pesquisa remotamente, porque a gente tem que explicar isso para as pessoas que, bom, enfim, para os usuários, né? E explicar que tá tudo bem, se a conexão falhar, a gente dá uma pausa, começa de novo, enfim, e fazer todo esse checklist que tu estava fazendo comigo, tem que explicar para as pessoas que não estão acostumadas a, primeiro, ficar na frente da câmera ou não estão acostumadas a fazer parte de um teste de usabilidade ou fazer parte de uma discussão, de uma entrevista. E, assim, a gente está desenvolvendo esses protocolos agora para melhorar esse processo de fazer a pesquisa remotamente. Enfim, isso mudou muito a rotina. Então, uma das coisas que, para mim, assim, eu mais sinto falta é de ter uma demarcação entre um momento e outro, sabe? Hoje em dia, a sensação que eu tenho é que eu sento na frente do computador e aí começou. 8 da manhã, 8h30, 9, depende do dia. E aí vai se estendendo até, sei lá. E o que muda é o que eu tô vendo aqui. Mas, assim, nem para me levantar entre uma reunião e outra eu tenho muita variação, né? Eu tenho que me forçar a levantar e às vezes sair de casa e esticar um pouco lá fora, entendeu? Que antigamente acontecia normalmente, né? Eu ia levantar entre uma reunião e outra porque eu tinha que trocar de sala, ou porque, sei lá, porque eu tinha que pegar água lá no outro... Falar com alguém que tá na outra baia. Exatamente. Sala. E agora não tem, assim, então ficar sentado é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é matador, assim, para produtividade. Se você fica sentado muito tempo, não mexe o corpo, não oxigena, a produtividade vai declinando. Eu sei que não é específico não é específico do que a gente está falando, assim, mas eu acho que é tão relevante para todo mundo que, não sei, eu queria tocar nesse assunto. Não, mas faz sentido. Eu tenho sentido. Eu não tenho sentido. Eu matematicamente, eu cheguei na conclusão de que eu estou trabalhando muito mais quantidade de tempo e também quantidade de coisa produzida. Eu estou trabalhando muito mais agora do que antes. Veja só, quantidade de coisa produzida não é diretamente proporcional à qualidade de vida do sujeito. Vamos para a próxima? Vamos nessa. Vamos lá. Na tua percepção, quais são as competências e quais são os conteúdos que uma pessoa que quer trabalhar nessa área precisa ter desenvolvido? Olha, essa pergunta é um pouco complicada de responder, porque eu acho que tu vai me entender quando eu falo como é que você
e ensina para um cara hoje, que está aprendendo hoje, né, nesse mundo atual, os conteúdos que ele precisa para lidar com a profissão, sendo que eu não sei como é que o mundo vai ser daqui a 5 anos. Bancar a mãe de Ná, né? Exatamente. Não dá. Mas eu acho que isso... eu fiquei pensando um pouco sobre isso e eu acho que isso em parte é uma resposta também. Eu acho que faz com que a gente reflita sobre quais são as habilidades que uma pessoa tem que ter para ser um profissional que está atuando nesse mundo que está em constante mudança, né? E a gente levou essa rasteira agora com o coronavírus, e eu estou considerando esse momento atual como um grande laboratório para realmente me preparar para esse mundo que está sempre em mudança. Aí a gente estava falando antes sobre como mudou tudo na parte tática do trabalho, né? Assim, como antes eu ia a campo e agora eu já não vou mais, eu tenho que entrevistar as pessoas pela internet. Ou descobrir uma forma de entrevistar as pessoas que não têm internet, também faz parte da minha realidade. Enfim, reinventar essas metodologias. E eu acho que ter a cabeça aberta para isso, e não é no futuro muito distante, em pouquíssimo tempo a gente tem que estar preparado para questionar a forma como a gente faz as coisas e procurar outras alternativas e inventar outras formas de atuar na nossa profissão, né? Não sei se isso ajuda muito, assim, mas de fato é uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos e se consolidou nesse ano agora com força, assim, valendo. Deixa eu pensar aqui, Caparica, porque eu não sei, assim, eu não sei se isso faz sentido para os teus alunos hoje, isso que eu falei, mas eu acho que Faz sentido, sim. Eu entendo qual é a noia que está na tua cabeça. Quando a gente entrou desse rolê, o rolê não tinha nem esse nome. Quando a gente entrou, era web design. é verdade. Depois virou design de interação, interaction design, XDA. E depois é que a galera começou a separar as caixinhas. O negócio foi se especializando. Aí a galera separou o interaction design, a galera separou em o que é a experiência do usuário, o conjunto da obra, o que eu ainda confundo um pouco na minha própria cabeça, o design do serviço e o design da experiência. E depois a galera se tocou que só isso não dá conta do grau de especialização que o negócio foi assumindo. Porque, por exemplo, back-end e front-end tá dentro da coisa, mas não é o X. Aí a galera, na hora, botar dentro de UI. Aí a galera, naturalmente, tudo foi se organizando, mas lá no início, quando a gente entrou na brincadeira, era tudo uma grande coisa só. Aí, pra galera que tá hoje chegando, graduando, já tá tudo muito organizado. Entendo nesse sentido que é difícil explicar pra galera como é que foi essa curva de especialização e de organização do mercado. Eles estão chegando, o negócio está pronto. Tá bem pensado, né? Bem... Sendo que aí eu acho que Corona vem e vai dar uma bagunçada. Não que eu acho que ele vai misturar tudo de novo. Eu acho que ele vai pegar essas caixinhas e vai quebrar essas caixinhas em vários. A gente vai ter gente especializada em fazer o X usando métodos presenciais. E vai ter uma outra galera especializada em fazer o X com métodos assíncronos. Certo. Não digo nem remotos, assíncronos, tá ligado? E isso aí a gente ainda não tem ainda avisada
porque a gente está no meio do olho do furacão da confusão. A gente ainda não tem avisado para entender o que é que vai acontecer daqui para frente. Quem conseguir sacar isso mais rápido, melhor. E a gente ainda não conseguiu. E eu acho que mãe de Ná aqui, certo? Um ano e meio para a gente começar a ligar os pontos e querer entender o que é que vai acontecer. Está muito cedo. Tanto do ponto de vista do mercado se arrumando, quanto o emocional de todo mundo no meio da pandemia. Tá todo mundo doido. Sim, Tá total. todo mundo na noia das lives, tá ligado? Cara, eu acho que isso vai ser. Sabe aquelas coisas que você lembra dos anos 80, anos 90? Você fica assim, lembra quando a gente só falava nisso? Vai ser tipo lives. Chernobyl. É a nossa. Vamos lá, da geração da gente teve Chernobyl. Essa galera tem corona. Total. É bem isso. Vamos lá. Tâmara, qual a importância para tu hoje, na tua atuação profissional, que tem a tua formação acadêmica? Qual é essa importância? Como é que tu enxerga isso hoje? Essa pergunta realmente ela requer muita reflexão. Eu fiquei pensando aqui, porque assim, eu acho que eu acabei de me dar conta que eu aprendi uma coisa contigo agora. O quê? Uma das Meu coisas. Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Coisas que eu acho que um currículo que possibilita essa formação para um mundo em transição, ele precisa também acomodar esses diferentes perfis, né? Talvez você tenha alunos mais confortáveis com essa dubiedade, com essa ambiguidade do mundo e do mundo profissional e assim, qual é o tipo de profissional que ele tem que ser quando ele sair. E talvez você tenha alunos que querem uma resposta mais concreta, mais prática e mais mais objetiva para guiar os primeiros passos, né? E eu acho que existem perfis diferentes, assim, isso é normal da profissão do professor, né? É saber ensinar para diferentes tipos de aprendizado, diferentes estilos de aprendizado, né? Mas você tem que ter o leque para ensinar esses diferentes perfis. Então, um currículo que funciona só para algumas pessoas, ele não é um currículo inclusivo, né? Tem isso também. São vários lados que a gente tem que... Pelo menos 3 lados que a gente tem que olhar. O lado de quem vai dar aula, de quem vai ensinar, de quem vai construir o currículo, de quem vai ir para a sala de aula, falar, passar o conteúdo. Tem o lado de quem vai para a aula para aprender, entra na faculdade para aprender, e tem o lado do mercado que vai absorver essa mão de obra. São 3 coisas que a gente vive observando. Tem uma outra coisa também que abstrai esses 3, certo? É um passo, um ou vários passos atrás, que é o seguinte: a gente, eu quero a tua opinião a respeito disso. A gente, o cidadão brasileiro padrão, isso é até música de Raul Seixas, certo? Para você ser um cidadão respeitável, você tem que ter uma graduação. Você tem que ser graduado em alguma coisa. Rola isso. Essa necessidade do nível superior para você ser feliz. E muita gente, vamos lá, a gente rolou isso. Não exatamente nós dois, mas a galera das nossas turmas de terceiro ano do colégio. Muita gente fez vestibular, menor ideia do que é que ia fazer. Tava botando alguma coisa ali para fazer o vestibular, para poder ir para a próxima etapa. E muita gente, eu sou um exemplo, entrei e saí. Eu entrei em engenharia civil, saí, fui para engenharia mecânica, saí até a vida me tanger para dentro do design. Foi bem assim. Mas, tipo, a gente é muito novo com 16, 17, 18 anos. A gente é muito novo para saber o que é que a gente vai ser quando crescer. É isso. A confusão está exatamente aí. Se a gente não sabe o que é que a gente vai ser
É a mesma piada de antes. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho tá valendo. E você termina indo bater num beco sem saída e voltando. Foi o que aconteceu comigo em engenharia. Nada contra as engenharias. Mas eu nunca ia ser um engenheiro. Tá. Pelo menos eu nunca ia ser uma pessoa feliz sendo engenheiro. Eu não ia ser. Aí entra naquilo que você falou lá atrás também. A gente tem que buscar felicidade. Buscar ser feliz. Uhum. Essa questão, essa coisa de buscar a felicidade é uma coisa que nem o ensino médio, nem a universidade botam no currículo. Tipo, vamos lá, a gente é formado, não só a gente, né, qualquer graduação, a gente é formado numa graduação onde não leva em consideração esse aspecto emocional da autorrealização. Exemplo, muita gente da minha turma, sem críticas, né? Muita gente da minha turma hoje não trabalha na área. Está trabalhando com outras coisas. Da minha também. Muita gente... Pois é. E assim, é normal. Por que é normal? Porque esse processo de escolha da graduação não é legal. E aí vem aquela história que eu falei também. A gente, na sociedade brasileira, existe o raciocínio de que o cara só é feliz, o cara só é um cidadão respeitável se ele for bacharel. A discussão passa por aí, que a gente tem um raciocínio construído, consolidado, de que a felicidade está nessas coisas. Mas ela não necessariamente está, e nem deveria estar. Essa tua ideia, quando tu começou a falar sobre ser feliz e o que a universidade tem a ver com isso, eu acho, francamente, assim, que nem tudo na universidade é para fazer de você uma pessoa feliz, porque às vezes o processo de crescimento ele é dolorido, né? Você vai passar por cadeiras, vai passar por coisas que você tem que estudar, que não são necessariamente a coisa mais prazerosa do mundo, mas são a base para outras coisas que você vai precisar mais na frente. E, assim, eu penso muito nisso quando eu estudei flauta. Eu era criança, estava entrando na fase da adolescência e eu não entendia muito bem isso. Até aquele momento, eu achava que estudar era sempre por prazer, assim, eu gostava de estudar as disciplinas do colégio e aí me deparei com a flauta que tinha um bocado de exercício, coisas que eram, assim, fisicamente demandavam muito, né, de mim, da respiração, de aprender e tal, e eu não entendia muito bem que para você chegar e se divertir tocando um instrumento, tem uma parte ali que não é tão legal, que você tem que investir tempo, estudar e tal. Aí eu pensei, larguei, não quero, e aí... Isso é chato. Isso é chato, exatamente, isso é chato, é lindo ouvir, mas eu não gosto de tocar. Entendo perfeitamente seu argumento. Perfeitamente seu argumento, porque, ó... Tá aí um violão, né? Mas uma relação de amor e ódio. Total. Até eu te falei que eu tô tocando... tenho flauta aqui, eu comecei a tocar nessa quarentena. Voltei porque descobri essa oportunidade de revisitar uma coisa que eu achava que era chata e ruim de fazer... mas já com esse entendimento de que se você não coloca um pouco de esforço no começo, em certas coisas, né, você não consegue desenvolver as habilidades e no futuro ter prazer em fazer aquelas coisas. Precisa de um pouco de esforço e dessa consciência de que você precisa investir esse tempo e esse esforço para poder ficar bom em alguma coisa e eventualmente ter prazer fazendo aquilo. E é claro que você não precisa fazer isso para tudo. Aí, quando a gente fala do currículo universitário, eu acho que tem a ver com isso. Tem essas coisas que são talvez mais básicas e fundamentais assim da formação, que não são tão divertidas. A universidade, o curso de design, ele parece que é um curso muito lúdico. Assim, a imagem que se apresenta
quando você está olhando quais são as suas possibilidades, o que você vai escolher para fazer na faculdade, o curso de design ele parece que ele é muito lúdico. E aí, quando você chega lá, você descobre que tem uma parte que você realmente tem que sentar, estudar, sentar e desenhar, sentar e produzir. Dor e sofrimento. E dói. É um pouco dolorido. E se não tiver alguém para guiar você nesse processo e dizer é assim mesmo e vai passar, vai ser chato e um pouco maçante, né? Braçal, talvez, mas depois você se diverte com, enfim, quando você chegar na etapa X ou Y. Sem essa guia, eu acho que fica mais fácil do cara desistir, fica mais fácil do cara querer pagar a disciplina 2 sem ter pago a disciplina 1. Enfim, eu estou tentando entender um pouco mais essa matriz agora. Mas eu não sei o quão relevante vai ser para ti fazer esse apanhado do que é o curso de design hoje e o quanto ele já mudou dentro da nossa perspectiva de ex-alunos e tal. E eu fico pensando um pouco o que é que tem hoje na minha experiência, no meu universo profissional, que pode trazer alguma perspectiva nova para esses teus alunos. E aí eu volto naquele mesmo ponto. Eu acho que quando a pessoa aprende certos componentes básicos, tem essa formação fundamental do design, que tem a ver com metodologia, tem a ver com teoria, e ter uma noção básica, geral, do que é o design e quais são essas disciplinas fundamentais para o cara realmente poder dizer, sim, eu sou designer, ou tive uma formação em design. Isso no futuro traz uma possibilidade de você sempre acrescentar módulos na sua formação. Se você entende metodologia, se você entende de processo de design, de organizar a sua própria forma de trabalhar, o seu processo criativo, isso vira um kit de ferramentas que você sempre pode carregar com você. E, como eu estava falando, assim, eu ter pago fotografia, ter pago direção de arte, tipografia, essas coisas que eu não faço no meu dia a dia, normalmente, porque eu entrei pelo universo da pesquisa, elas sempre me ajudam quando eu preciso formatar as minhas entregas, né? Um relatório que é mais visual, que traz mais, chama mais a atenção para quem são os indivíduos que eu entrevistei, ou coloca uma foto mais significativa de quem foi aquele usuário que eu entrevistei, com bom enquadramento, com boa iluminação, às vezes até um pouco posada a foto, né? Que é uma técnica que talvez eu tenha aprendido muito mais na disciplina de fotografia do que em HCI. Assim, a ideia da intervenção mínima durante a coleta de dados, ela é tão forte que se eu não tivesse tido esse olhar mais, talvez mais estético sobre o processo, eu nunca teria tido abertura para chegar e depois da entrevista dizer assim, posso fazer uma foto contigo? Senta aqui no sofá, me mostra aquele console que tu estava falando, ou então me mostra a televisão, fazer a foto posada para eu poder pegar aquele quadro e colocar na foto do meu colega. Para dar o contexto, exatamente. E é uma coisa que, né, você consegue quebrar, você faz, você respeita a sua coleta de dados, faz com intervenção mínima, mas depois você pode criar momentos em que você tenta recriar aquela experiência que você, como pesquisador, teve e os seus colegas, a sua audiência, não vai ter, porque eles não estavam lá com você, né? E fazer isso de uma forma mais convincente e com uma estética boa, com ideias que têm muito mais a ver com o lado criativo e estético da disciplina do design do que da etnografia, enfim. E eu acho que ter essa formação que te dá essa perspectiva, assim, de entender quais são os componentes
da experiência de uso foram, para mim, pelo menos, elas foram fundamentais, porque hoje em dia eu trato até a pesquisa como o X. Eu tenho o processo de fazer pesquisa, mas eu tenho um cliente para esse processo, que é o meu colega, ou o meu, enfim, a gente fala stakeholder, que pode ser um gerente de produto, outro, um designer, um engenheiro, as pessoas que precisam consumir a informação que eu estou entregando. E quando eu começo a tratar eles como usuários, minha forma de pensar, o que eu estou fazendo muda, porque aí eu começo a olhar pelos olhos deles. Então, o que é que eu tenho que dizer para essas pessoas, para elas realmente entenderem quem é esse usuário final? E não só focar na parte de pureza metodológica da pesquisa, entendeu? E não só focar na parte de ser um pesquisador, assim, de ter uma pesquisa íntegra, mas também acrescentar elementos que fazem com que ela seja mais palatável, mais... Sim. Faz sentido. Faz sentido. É porque você não... Antes de ser pesquisadora, tu é designer. Tu não consegue dissociar. Isso é massa. Isso é massa. A mesma coisa acontece aqui. Antes de ser professor, eu sou designer. Não tem como evitar. Tipo, eu vou preparar uma aula. Eu não consigo apenas preparar o conteúdo. Formatar o conteúdo. Organizar a sequência. Eu sempre estou pensando em como é que eu posso organizar essa sequência para que ela seja palatável, para que ela seja mais facilmente compreendida. É indissociável. A gente... É a maldição do designer. A maldição... Sim, boa, muito boa. Boa. E eu acho que aprender sobre design thinking e aprender sobre metodologia são coisas que... São esses bloquinhos fundamentais que a gente estava falando antes. Vão possibilitar com que você talvez se reinvente ou crie esse novo, né, crie um novo nicho para que profissional você é no mercado. Porque, assim, quando você encontra outros profissionais, você vai aprendendo sobre as diferentes trilhas que todo mundo tomou, né? Você nunca vai encontrar esse profissional igualzinho, assim, esse cara é designer, então eu posso deduzir que ele sabe A, B, C, D, nunca é assim. Ou então, esse cara é programador, então eu posso deduzir que ele tem mais ou menos, né, uma matriz comum, e você pode realmente descrever quem são os tipos quais são os tipos de profissional com quem você vai lidar no mercado de tecnologia, mas cada pessoa, ela tem uma história única e, assim, eu falo muito isso porque na área de pesquisa quase não tem essa matriz única. Eu conheço gente que veio de estatística, eu conheço gente que veio do marketing, eu conheço gente como eu que veio do design, gente que realmente se formou com foco em HCI e o lance da pessoa é pesquisa. Então, ela focou a graduação, o mestrado e o doutorado todo nisso. Eu conheço gente que foi fazendo as ondas e, né, assim, transitando entre o design e pesquisa e sempre com um pé nas duas coisas. Então, não tem um profissional só, assim, não tem uma grade só para todo mundo. E o legal de trabalhar com esses perfis diversos é ver exatamente qual é o tipo de, assim, de ângulo ou o viés que cada um dá na sua profissão, assim. Então, eu conheço gente que, assim, já assisti apresentações fascinantes de uma pessoa que é com a cabeça estatística e gosta de Big Data, mas começou a se interessar por visualização da informação. E aí começou a fazer o casamento das duas coisas e faz apresentações fantásticas, assim, de data visualization com o Big Data. E você fica, cara,
é fascinante ver como essa pessoa trouxe essas duas áreas para dentro da prática profissional dela. E o quanto é único esse approach que essa pessoa tem, sabe? E é legal justamente você ver que tem profissionais variados, assim, e nem todo mundo traz exatamente as mesmas coisas para o dia a dia. E acho que saber reconhecer quais são os seus valores ou quais são as coisas que você gosta de fazer e é bom em fazer, são fundamentais para você ter sucesso, né? Para você para alcançar sucesso da sua forma, né? Do que você considera sucesso. Tâmara, que conselho você daria para aquele aluno de graduação que está lá do meio para o fim da graduação, perdido no tiroteio, que não sabe direito ainda por onde chegar, mas sabe que quer trabalhar com essa área? Deixa eu refazer a pergunta. Que conselho a Tâmara de hoje daria para aquela Tâmara lá de 2003, 2004? Essa mudança aí na pergunta foi capciosa. Deixa eu ver. Perdão, eu devia ter avisado. Dar conselho para os outros é mais fácil, né? Quando você pensa... Pois é. Mas assim, eu tenho feito essa pergunta exatamente desse jeito para todo mundo, sabe? Foi boa. Não tô reclamando, não. Foi boa. Não gosto de pensar. Dá mais responsabilidade, né? Dá mais responsabilidade, eu acho. Eu não sei, pode ser um pouco clichê, mas eu acho que é muito válido, pelo menos na minha experiência, de não olhar para essa etapa como fechar um capítulo, assim, vou concluir a graduação e aqui encerrou a minha aventura nos estudos, né? Porque não dá para parar de estudar, mesmo que você tenha que estudar de outras formas, você talvez não frequente mais o ambiente acadêmico, ou, enfim, ou não frequente salas de aula virtuais ou presenciais, né? Mas não dá para parar de estudar e de descobrir quais são as próximas habilidades e competências que você tem que desenvolver para a sua carreira. Por que eu estou dizendo isso? Porque, voltando naquele ponto do começo, o mundo que a gente vai trabalhar daqui a 5 anos, ele não é o mesmo que a gente está vivendo hoje. Uhum. A profissão, eu acho, a profissão do designer, ela vai mudar como tem mudado nesses 20 anos que a gente já vivenciou. A profissão tem mudado e as nomenclaturas, o nome que se dá às diversas disciplinas dentro do design muda muito rápido. E assim, aí a gente estava falando de Adobe, Photoshop, software. Isso são as coisas que mudam mais rapidamente. É o que mais muda. É o que mais muda, exatamente. E aí você talvez se pega se prendendo a conhecimentos específicos que são muito específicos dessa época que você está estudando ou está trabalhando, e sem tomar lições que sejam mais atemporais, assim. E isso você só aprende com o tempo. O que eu estou dizendo hoje, assim, talvez o tempo que eu gastei em ferramenta, talvez eu não tivesse que me preocupar tanto em dominar tanto aquelas ferramentas ao máximo, porque elas mudam e têm mudado com muita rapidez e vão continuar mudando. Agora, tem certas coisas que vale muito mais a pena você investir o tempo e talvez seja entender qual é a sua filosofia como profissional de design, que tipo de projetos você quer abraçar, quais são as características dos projetos que você quer abraçar e fazer essa reflexão para você descobrir em que você quer se aprofundar no futuro. Pode ser sustentabilidade, o que te faz despertar, pode ser
trabalhar com projetos com viés mais social, que te faz, não sei, o olho brilhar. E talvez você tenha que adquirir habilidades que não são necessariamente do fazer do design, mas elas são tangenciais, porque elas têm a ver com o campo em que você prefere atuar. E você vai ter que continuar estudando. Se você parar no tempo, não sei quais são as consequências disso. Eu acho que é perigoso se imaginar como um profissional pronto e terminado depois da graduação. É só o começo. A graduação, ela é só o começo. É isso, Tâmara. Eu acho que a gente fecha. Eu preciso lhe agradecer imensamente. Primeiro, por matar a minha saudade de você. Dessa vez a gente conseguiu conversar mais. Segundo, porque a tua contribuição ela é de fato muito importante. Além do teu trabalho, além de tu ser uma pessoa massa, o teu trabalho é massa e tu tá num lugar massa. A tua fala ela é muito rica para essa galera aqui. Ter essa noção de que é possível não ficar restrito ao mundinho, ganhar um mundão. E você foi lá e você ganhou esse mundo há um bom tempo. Você construiu essa carreira, esse caminho, e isso é muito importante. O pessoal perceber que não é uma coisa distante, é uma coisa muito próxima. Uma menina que morava ali na Avenida Barbosa, entendeu? É importante ter isso. Queria te agradecer mesmo, muito, muito, muito. Eu fico muito feliz de ter sido convidada, Caparica, porque eu acho que isso que tu falou é importante para mim e é importante para a nossa comunidade de design, enfim, os nossos futuros colegas, né? E saberem que sim, a gente tem limitações, a gente tem dificuldades, né, que são estruturais da nossa, enfim, da forma como o nosso sistema acadêmico é montado, etc. Isso. Mas existem formas da gente tentar contornar essas dificuldades e também, claro, uma boa dose de sorte ajuda. E nesse aspecto, assim, eu falo sorte porque a gente nunca sabe onde é que a vida vai apresentar oportunidades, nunca sabe onde é que essas coisas vão surgir. E eu acho que nesse momento atual que a gente está vivendo, a gente talvez veja mais descentralização de trabalho, mais pessoas trabalhando remotamente. Eu estou curiosa e ansiosa para ver onde é que essa turma vai chegar, que possibilidades eles vão ver se abrindo, e fico feliz de poder estar aqui para pelo menos mostrar um pouco assim, essa foi a minha história, foi assim que aconteceu para mim, e talvez inspirar outras pessoas a seguirem em frente. Então eu fico feliz de ter sido chamada, muito obrigada e boa sorte. Eu que agradeço. A ideia é exatamente isso, é mostrar as possibilidades, mostrar que é possível, e assim, eu sou o agente infiltrado na história, né? Eu tô atrás das linhas inimigas, pegando essas histórias todas, essas falas, essas vivências, essas visões, e óbvio, eu vou usar isso aqui dentro para tentar preparar melhor para fazer essa entrega. Meu objetivo na história toda é mostrar a perspectiva das possibilidades, mas é também entender como é que tá, o que está acontecendo do lado de fora, para poder fazer essa preparação melhor. Tentar construir o diabo do corrimão que a gente sempre reclama que falta, entendeu? Meu objetivo é todo esse, sempre será esse. Mas é isso, Taminha. Beijo pra caralho, saudade da porra. Também. Beijo. Obrigada, Capa. Não, eu que agradeço. É bem isso.
Espero que você tenha gostado dessa conversa. Esse projeto ele é realizado pelo Laboratório Sendes em parceria com o Laboratório LTA, que é o Laboratório de Topografia do Agreste. São 2 laboratórios do curso de Design do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, aqui em Caruaru. Deixe seu like, comente e compartilhe com aquele colega que tem interesse pela área. E para acompanhar o que ainda vem pela frente, assine o canal e ative o sininho para receber todas as notificações.